Seja bem-vindo ao Pod Idé, um podcast onde toda história merece ser contada. E hoje com um convidado que eu admiro demais, é um líder nato. Ele fala do meu melhor amigo como ninguém. Mas antes de vocês saberem quem é, vamos aos agradecimentos. Tenho que agradecer a minha equipe Rec Purpose, que faz tudo isso acontecer. Também quero agradecer ao espaço da Lagoinha Caraguatatuba, onde está sendo gravado esse podcast no dia de hoje. E, sem esquecer, meu patrocinador, BBL Empreiteira. E agora eu vou apresentar Pastor Diel. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada de ter aceito me dar essa entrevista. Ok, gente, um prazer estar aqui com vocês. Uma honra poder participar desse podcast que tem contado tantas histórias incríveis, né? E feito tanta diferença na vida de quem assiste, quem participa. É um privilégio estar aqui com você. E para começar, eu quero saber quem é o Diel. Oh, que pergunta bacana. Na verdade, o meu nome, de fato, é Magui Diel, né? Mas já há algum tempo, alguns anos, eu sou conhecido como Diel. Esse nome veio por conta da gravação de um CD. Eu sou músico também, né? Trabalho com adoração. E alguns anos atrás, por conta de uma questão comercial da gravadora, acabou que ficou Diel Silva. E daí em diante, acredito que há 13 anos aproximadamente, ninguém mais me conhece como Magui Diel. Mas resumindo, o Diel, né, esposo da Daniele, pai do Pedro e do Davi, estou no ministério pastoral diretamente, cuidando de pessoas há aproximadamente 15 a 16 anos, mais ou menos. Eu sou uma dessas pessoas. Oh, que bacana. Que honra estar aqui com você, sendo entrevistado por uma ovelha, né? E já há muito tempo trabalhando com liderança, tanto na área de empreendedorismo, quanto na área de música e também na área pastoral. Abrindo igrejas, trabalhando no desenvolvimento de lideranças, na geração e na gestão, né, de várias igrejas, diversas igrejas. Hoje nós estamos como pastores sêniores da Igreja Lagoinha aqui em Caraguatatuba, mas ela é a 5ª igreja que nós começamos do zero, né? Então o Senhor nos deu esse privilégio de ter essa veia para abrir igreja, iniciar a igreja. A gente chama isso de ministério apostólico, né? Que é você chegar em um lugar, poder compreender a cultura, o desenvolvimento do lugar e desenvolver, fazer nascer igrejas, né? E fazer nascer sem pretensão alguma, porque quem faz nascer é o Senhor, mas nós temos esse privilégio de poder presenciar isso. Já é a 6ª igreja que nós pastoreamos diretamente. Comecei meu ministério pastoral propriamente dito no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, capital, pastoreando no bairro de Coelho Neto, né? Para quem conhece o Rio de Janeiro sabe muito bem onde fica, na região norte. E de lá para cá, voltei para Minas Gerais, depois tive o privilégio de vir plantar a Lagoinha aqui no litoral norte, onde nós estamos, né? E faz um trabalho excelente, né? Bacana, olha, glória a Deus. E hoje a gente tem o privilégio de estar aqui em Caraguá, né? São eu acredito que mais de 1.300 pessoas que passam por semana nos nossos cultos, né? E é um privilégio muito grande poder colaborar de alguma forma com o desenvolvimento, com o crescimento da vida dessas pessoas e dessa região. Nós visionamos que a região do litoral norte tem um potencial extraordinário em todos os segmentos e tem uma história de avivamento preparada para esse lugar. É por isso que nós acreditamos, estamos aqui, né? Nós cremos onde tudo vai chegar aqui. Eu queria voltar um pouco lá atrás. Você nasceu filho de pastor. Sim, nasci. Né? Eu sei que convive com ele. E como que é ser filho de pastor? Gente, então, eu nasci num lar pastoral. Os meus pais, desde quando eu me entendo por gente, são pastores, foram pastores, né? Pastorearam igrejas grandes, pequenas, cidades grandes, pequenas. E a gente veio de um ministério onde havia muita mudança geográfica, né? Nós ficamos muito pouco tempo. Eu me lembro na minha infância, o máximo que a gente conseguiu ficar em uma cidade foram 3 ou 4 anos. Sempre havia essas mudanças. Então sempre foi uma vida muito agitada e a parte do filho de pastor sempre foi para mim muito complexa. Prova é que na minha adolescência eu não queria o ministério pastoral por conta desses traumas adquiridos na infância, né? É óbvio que eu venho de um contexto de igreja completamente diferente da mentalidade e do entendimento que a gente tem hoje como igreja, né? Mas a carga, o peso para um filho de pastor naquele tempo era muito grande, muito pesada. E foi algo que marcou muito a minha vida, porque em um determinado momento eu disse o seguinte: olha, eu quero ser qualquer coisa, menos um pastor. Eu quero continuar seguindo Jesus, eu quero continuar entendendo a palavra, mas não quero um ministério pastoral. Então, o início de tudo isso
começou dessa forma. Mas ao mesmo tempo que a vida sofrida, né, pastoral e os pesos que a gente sofria por conta da religiosidade e tudo mais foi muito pesado, eu tive o exemplo da minha mãe e do meu pai no entendimento da paixão pelo ministério, né? Essa paixão que hoje eu tenho pelo ministério muito é por aquilo que eu vi e convivi com eles, as renúncias, o amor que eles tinham pela igreja. Então houve as duas influências. Na realidade houve a influência negativa, que foi o peso da religiosidade, todos os desafios enfrentados naquele tempo. Pra você ter uma ideia, naquela época eu cheguei a estudar em colégio onde eu era o único cristão Nossa. evangélico da minha sala, né? E a gente recebia nomes pejorativos, por ser filho de pastor, então E isso era tem aquele potencializado. peso de ser filho de pastor, não pode, tem que ser todo certinho. Isso. Já tinha aquele peso naquela Muito época. mais do que hoje. Na verdade, nas cidades onde o meu pai pastoreava, por ser uma igreja muito rígida, né, nós tínhamos essa cobrança muito forte. Eu nunca entendi isso muito bem. Eu sempre me questionava, o meu pai é pastor, eu não sou pastor, por que eu tenho que corresponder a uma expectativa que está sobre ele? Mas eu entendo hoje que tudo isso também era um propósito de Deus, né? E você hoje pastor e tem o Davi e o Pedro. Como que é agora? Olha, então, nós aprendemos e entendemos ao longo da caminhada, eu e a pastora Dani, que os nossos filhos não são pastores. É algo que a gente deixa muito claro para a igreja. Pode nos cobrar como pastores, mas eles são apenas crianças, né? E com eles o nosso relacionamento é muito aberto nesse sentido. Eu entendo, sonho, como todo pai, em ver os meus filhos na casa do Senhor cumprindo o propósito deles. Mas eu sempre deixei claro para os dois, vocês vão ser aquilo que o Senhor deseja que vocês sejam, mediante a escolha de vocês. Vocês não são obrigados a continuar o legado do pai e da mãe de vocês. Vocês têm uma história pessoal que vocês precisam desenvolver. Então isso deixa um pouco mais leve. E você consegue administrar a igreja, né, a gente sabe, e a casa. E como que é esse peso da casa que eu falo assim, você vive praticamente para a igreja. E seus momentos, você, a pastora Dani e os filhos? Então, ao longo do ministério nós fomos amadurecendo isso, né? Hoje eu tenho, com certeza, o meu tempo, a gente tem uma equipe maravilhosa que nos ajuda muito, e eu tenho o meu tempo familiar. Eu tenho um dia só com os meninos, né? Que a gente tira um período para eles, e tem um dia só com a pastora, porque nós somos gente também, né, gente? É necessário, né? Pastor também é gente, né? E então nós temos esse período, hoje, graças a Deus, a gente consegue tirar esse período, e é prioridade para nós, né? A Bíblia diz, Paulo orienta Timóteo, que o obreiro que não cuida da sua própria casa não é digno da igreja. Então isso é primordial. Aliás, isso é um assunto interessante, porque muitos pastores têm perdido sua família por conta disso, né? Então nós precisamos entender e compreender que o primeiro ministério, a igreja começa em casa. Então nós, como pastores, precisamos ser o primeiro exemplo disso. E nós somos seres humanos, como todo mundo, né? Eu costumo dizer que os meus filhos têm as mesmas necessidades de todo mundo na igreja. Eles precisam de atenção, eles precisam de tempo para eles precisam jogar bola, eles precisam se divertir. E antes de ser pastor, eu sou pai, né? A maior bênção não é ser pastor. Ser pastor é uma missão, ser pai é um ministério, né? E é bom você vir falando isso, porque a gente vê demais. Sim. Famílias quebradas, igrejas levantadas. E quando você vai ver a história, você fala, meu Deus, se a família é o primeiro ministério, como tá assim? Então, assim, é muito legal estar falando sobre isso. Outra coisa que também eu vejo muito, e eu acho que você é muito claro, por isso eu gostaria que você explicasse, como é você com a finança da igreja. Sim, muito bacana. Na verdade, nós somos muito transparentes com tudo, né? Nós aprendemos com toda a experiência ministerial que a realidade é as pessoas elas confiam onde existe clareza. Sinceridade gera confiança, né? Então as pessoas elas não deixam de se envolver numa igreja onde as coisas são transparentes. Então a gente tem tudo aberto, a igreja ela precisa ter esse tipo de comportamento e visão. Primeiro porque a gente vive sobre um estigma que a igreja evangélica contemporânea acabou conquistando por causa da falha de maus gestores, né? De maus pastores. Eu não costumo dizer nem que são pastores, porque às vezes o cara é bom espiritualmente, mas é mal na gestão, é ruim na gestão, né? A gente não pode confundir uma coisa com outra. Mas por causa do estigma de maus gestores, nós herdamos um rótulo da sociedade, de que não há transparência, de que o investimento das igrejas é um investimento que muitas vezes não é explicado, não é aberto para as pessoas. Só que se a gente for olhar a história da igreja lá atrás, isso não foi sempre assim.
As igrejas tradicionais, principalmente as igrejas reformadas e as igrejas pentecostais clássicas, sempre tiveram aquele costume de ter o quadro onde todo mês era colocada a prestação de contas da igreja. Então o evangelho, na verdade, a igreja evangélica, ela não tem essa raiz de esconder as finanças dele. Isso é um mito que precisa ser quebrado. Aliás, para as pessoas que nos assistem, isso é um mito que tem que ser quebrado. Igreja evangélica, essencialmente na história dela, ela nunca teve esse costume de esconder onde é gasto o dinheiro. Eu sou do tempo onde o meu pai, pastoreando a igreja, fazia assembleia geral para expor as finanças da igreja e para pedir opinião aos membros. Poxa, vamos opinar naquilo que nós devemos investir, quais são as nossas prioridades. Pastor, onde é que isso aconteceu? Isso aconteceu da década de 90 para cá, onde alguns ministérios surgiram e foram quebrando essa ligação, essa transparência. E virou uma cultura, e depois de virar uma cultura, virou um rótulo, né? Então nós entendemos que quando não há transparência, não há confiança. E se não há confiança, não há pertencimento. Não é sobre o dinheiro, não é sobre a finança, é sobre o pertencimento. Alguém que é membro de uma igreja, ele não paga para ser membro de uma igreja. O dízimo e a oferta não é um pagamento para que eu possa ser membro. Não existe isso biblicamente, não existe isso na estrutura de igreja alguma. Se isso acontecer, isso é um erro muito sério. A questão é, você é pertencente a um corpo, você deseja que aquele corpo se desenvolva e cresça, e por causa disso você faz sua parte, de diversas formas, inclusive na área financeira. Qual que é a parte de quem gere esses recursos? Ser transparente com eles, ouvir a opinião de quem colabora. Não é um pertencimento? Sim. Pertencimento não pode ser só na hora de ofertar, tem que ser na hora de participar disso. E fazer as coisas com clareza. Por isso que sempre tem a prestação de contas e bem claro, né? Porque eu participo disso, né? Eu vejo mostrando tudo que é feito e eu vejo crescimento, né? E os ministérios cada dia... E uma coisa interessante da gente falar é que, assim, de forma nenhuma nós estamos condenando quem não faz, né? Isso é muito pessoal. Eu vejo que é muito da visão pastoral de cada gestor, de cada pastor. Existem igrejas que não fazem e de forma nenhuma a gente diz que é pecado, que é um erro eclesiástico. De maneira alguma, não é um apontamento. É uma visão. Essa é a nossa visão. Talvez foi benéfico para nós, talvez para algumas igrejas não seja. E se você está assistindo e faz parte de uma igreja que não tem essa prestação de contas, ore para que em algum momento aconteça. Se isso for importante para você. Porque existem pessoas, por exemplo, que não se importam e está tudo bem, ok. O que nós precisamos entender? Tudo tem que ser feito com leveza. Igreja é lugar de leveza. A única coisa pesada dentro de um contexto religioso é o pecado. O resto tem que ser leve. E me fala uma coisa, você tem uma equipe de voluntários muito boa, né, para essa igreja, né, crescer. E como você lida? Sim. Então, nosso time de voluntários é incrível, eu sou apaixonado por eles, né? Eu sou suspeito para falar do nosso time de voluntários. Eu costumo dizer que eles são o melhor time de voluntários do mundo, né? Até porque para mim não existe outro, eles são a primazia sempre. E eu toquei nesse assunto porque no nosso último encontro de voluntários, você falou uma coisa que impactou muito assim para mim, que você falou assim: para servir tem que estar transbordando, algo assim, tá? Eu posso mudar alguma palavra, você me corrija, mas você falou assim: você não está bem, não é somente seguir escala, você se comprometeu na escala, você vai lá e cumpre, mas se você não estiver bem, se você não estiver indo de coração, não vá. Porque é muito isso, eu queria que você falasse qual realmente o papel do voluntário, não é simplesmente vir aqui e fazer um trabalho, é muito além, né? Explique. O voluntariado, né, o papel do voluntário principal é em cumprir aquilo que Jesus estabeleceu. João 13 diz que Jesus lava os pés dos discípulos e ele diz assim: olha, depois de lavar os pés dos discípulos, olha, eu fiz isso para servir de exemplo para que vocês façam aos seus semelhantes. É engraçado que ele não diz assim, façam para quem está acima de vocês, façam para quem está do lado, não, façam aos seus semelhantes. O que Jesus está estabelecendo? Olha, lavar os pés simboliza servir. Servir o outro independente da estatura, porque os pés estão embaixo. Então não importa se eu tenho 2 metros de altura ou se eu tenho 1,5, os meus pés continuam no mesmo lugar. Por isso que Jesus aponta para os pés, é como se ele dissesse assim, seja o grande, seja o pequeno, todos eles merecem de alguma forma ser amados e servidos. Essa é a essência do voluntariado. O voluntariado nasce no entendimento de que servir é repetir o que Jesus fez. Ponto. Segundo, o voluntariado ele deve ser para nós como cristãos
uma demanda natural. Eu não sou voluntário porque eu tenho um compromisso na igreja, eu não sou voluntário porque alguém me ordenou um ministério, eu sou voluntário porque eu sou cristão. Se eu sou cristão, o meu coração é um coração generoso de servo, então naturalmente eu sirvo. E voluntariado não é só na igreja, é na vida. A vida é uma vida de voluntário. Então, dentro da igreja, para responder a pergunta, dentro da igreja a gente tem, obviamente, uma organização, porque, né, eu costumo dizer que a igreja é um organismo, é um organismo vivo organizado, né? A diferença de um organismo para um órgão, para uma organização, é que uma organização funciona, mas não tem vida. O organismo funciona organizadamente, mas tem vida. Então, a igreja ela é um organismo vivo, precisa de organização. Por isso que a gente coloca a escala, coloca cada voluntário no seu determinado lugar, mas a essência do voluntariado não é essa. Então hoje, o time de voluntários que nós temos aqui, eles servem basicamente porque eles entenderam o propósito. E terceiro, porque nós entendemos que nós somos a mão de obra da graça, não a mão de obra de graça. A mão de obra de graça é alguém que trabalha sem receber, mas a mão de obra da graça é alguém que trabalha porque já recebeu antes de trabalhar. É como se o Senhor tivesse nos pago primeiro e nos dado a missão depois, né? Então assim, eu vou pagar o salário adiantado e depois vocês vão lá e servem se quiser. Olha que interessante, a generosidade de Deus, né? Então é sobre isso. E linkando, me explica assim, resumo que você faz isso muito bem, GC, explica para quem está nos assistindo como a importância e o significado do GC para a nossa igreja. Ok. GC é o nosso grupo de crescimento, tem esse nome, né? Porque a gente fala de crescimento em todas as áreas, relacional, emocional, espiritual, na palavra, mas o GC, mais do que um grupo de crescimento, ele é um grupo, uma via de conexão, uma via de amizade, de pastoreio, uma via de viver igreja na essência. Atos capítulo 2 fala que a igreja nasceu de casa em casa. Então, para nós, o GC, ele tem uma dimensão maior do que é a igreja, da face da igreja, do que o próprio culto de domingo. Então, nós entendemos que a igreja, de fato, ela se reúne nas casas, nas mesas, porque foi assim que a igreja nasceu. GC é lugar de ser pastoreado, de ser cuidado, de ser discipulado, de ter comunhão, né, de crescer nos relacionamentos e na palavra. Então, o GC, para nós, ele é esse ambiente de crescimento e desenvolvimento da vida cristã. Ali no GC você aprende muito, cresce muito, mas também ensina muito, porque é um lugar de compartilhamento, né? Então, para nós, o GC para nós não é nenhum ministério, ele é a base da visão de discipulado da igreja. Então, começa tudo no GC. E você se dá o quê a você chegar, implantar uma igreja e, de repente, ter uma multidão, no piscar de olhos, porque é muito rápido. Sim. Nós temos 2 anos aqui, vamos completar, aliás, 2 anos agora, nos próximos dias, né? Nós vamos ter a nossa celebração de 2 anos. Olha, eu acredito muito, 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 muito na mão de Deus. Não existe crescimento sem desenvolvimento vindo pelo Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a igreja, ela cresce quando é a pessoa certa no lugar certo. E eu digo isso não apenas de quem abre a igreja, mas de quem faz com que a igreja se desenvolva. Porque para essa igreja crescer, para esse ministério romper, muitas pessoas se envolveram, né? A gente diz assim, nossa, mas é muita gente frequentando a igreja, mas por trás desse muita gente sentada assistindo o culto, tem uma multidão envolvida, trabalhando, discipulando, cuidando, orando. Essas pessoas precisam estar sempre no lugar certo. Então, quem é intercessor está na intercessão, quem é evangelista está no evangelismo, então a pessoa certa no lugar certo. Agora, o fator principal, primordial, é a graça, é graça do Senhor. Nenhum ministério cresce, isso nada, nenhuma empresa, nada que está alinhado aos princípios do reino, ela cresce sem a graça, sem o poder do Espírito Santo, sem a vontade do Senhor. E visão, né? O que é visão? Se a gente falar espiritualmente, muita gente pensa que visão espiritual é você ter uma profecia, uma palavra profética, uma visão do futuro. Não é isso. Visão é você compreender o que Deus tem para você em cada estação, em cada momento. Vai ter épocas que Deus não vai mostrar tudo. Deus não vai mostrar o que vai acontecer daqui 10 anos sempre. Tem dias em que Deus nos mostra o que vai acontecer daqui 10 anos, mas Ele não mostra de novo. Ele vai mostrar cada passo até que eu chegue lá. Eu preciso aprender a entender e compreender o que fazer em cada estação. Nossa igreja teve tempo dela estar reunida numa garagem, teve tempo dela estar reunida num hotel, teve tempo de estar reunida num salão. E quando nós precisamos, depois de 3 semanas naquele salão, recomeçar tudo de novo num outro lugar maior, nós entendemos a estação. O que é a questão? Aquele salão nos comportava naquele momento? Sim, mas ele não comportava o próximo passo.
Aonde muitos ministérios travam, muitas igrejas travam, as pessoas não têm discernimento e não têm visão de quando dar cada passo. A gente não dá passos por necessidade, dá passos por propósito. E o propósito muitas vezes vai te desafiar a acreditar em coisas que não fazem sentido para aquele Mas momento. você já tem esse time, né? Porque você é um líder nato e você tem a ousadia. E você acredita no que é passado para você, né? Devido à sua intimidade, que a gente sabe que é muita, né, com Deus. E você só vai. É um conflito. Assim, as pessoas elas acham assim, que quando eu chego aqui com uma decisão de fé, eu tô convicto, eu só vou e acabou. Aquilo primeiro começa numa guerra pessoal, interna, né? Às vezes Deus fala coisas, ou às vezes, e quando a gente fala assim, Deus me mostra coisas, todo mundo pensa num anjo, mostrando. Não, vem em forma de estratégia, de pensamento, de visão, de várias situações, né? De uma palavra que você recebe, discerne essa palavra e começa a entender. Mas antes de chegar até a igreja, aconteceu uma guerra aqui dentro, né? Que eu tenho, como você tem, como todo mundo está nos assistindo tem, que é a guerra do seguinte, cara, como é que eu vou fazer isso? Né? Porque muitas vezes o que Deus nos dirige a fazer é surreal, são coisas que para aquela estação não dá. Então essa batalha interna ela precisa ser vencida primeiro. Mas respondendo a tua pergunta na essência, a gente vai aprendendo com a maturidade, com o tempo, lidando, né, tanto com o ministério, porque ministério também é gestão, né? A gente precisa entender isso. Tem o lado espiritual, mas tem o lado da gestão, o lado da liderança, o lado da Porque visão. senão vira uma bagunça, né? O lado da estratégia, de você entender a estratégia. Por exemplo, nós estamos aqui há 2 anos. Se você me perguntasse quando eu cheguei aqui qual era a cultura da cidade, eu sabia como era a economia da cidade, qual era a projeção de crescimento da cidade. Se você me perguntar a projeção de crescimento de Caraguatatuba para daqui 15 anos, eu sei te dizer. Mas por quê? Porque eu não posso orar por uma coisa que eu não visionei primeiro. Eu não posso almejar o crescimento de um lugar que primeiro eu não estudei onde eu estou, o comportamento da cultura do povo que eu estou falando, do público que eu comunico. Então todas essas decisões são tomadas baseadas em uma visão que veio 2 anos atrás. Então o que nós estamos fazendo hoje não tem nada de novo aqui. Nós estamos fazendo hoje aquilo que Deus nos mostrou há 2 anos e a gente vem estudando cada etapa. Poxa, agora é a hora disso aqui, agora nós estamos atrasados nisso aqui, precisamos adiantar, precisamos alinhar ali. Então tudo isso vem sendo construído nesse alicerce, né? Primeiro sobre a palavra de Deus, sobre uma visão espiritual, mas também sobre uma visão de gestão. Né? Então você já tem um olhar daqui 5 anos. Tenho. Se eu te falar que eu tenho sonhos para mais do que 5, se você me perguntar quais são os sonhos que eu tenho para a igreja, eu te falo de coisa para 30 anos. No meu coração eu tenho isso. Se vou estar aqui ou se vou chegar até lá, eu já não sei. Mas eu tenho esses sonhos, esses projetos. E muitas vezes esses projetos vão se cumprir e nem vai ser eu que vou estar aqui. Às vezes não seremos nós que vamos estar aqui, né? E como Mas funciona? Você estava na Ilha Bela, né? Bem, na igreja lá, tudo andando normal. Normal assim, tudo funcionando, né? De repente você vem para cá. Eu sei que o de repente que eu falo, não é assim, acordou, eu vou para lá. Sim. Eu sei que tem um processo. É o devagar e de repente. Mas pra gente, né, acaba sendo de repente assim, o pessoal de lá vê que você tá chegando aqui. Mas para você, como que é esse amadurecimento? Porque assim, quando você muda, você não muda, pega suas coisinhas e vem para cá, eu vou ali pregar. Não, você mudou toda a estrutura. Cada cidade que você vai, você muda toda a estrutura. É filhos na escola, a pastora Dani tem que mudar várias coisas. Como que é isso para amadurecer para vocês? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, né, a gente, quando nós fomos mudar de Ilhabela para cá, especificamente falando dessa mudança, né, que ela é a 12ª mudança depois do meu casamento, entre mudanças na mesma cidade e mudanças de cidade. Então já são práticas. Nem tanto, ainda dá problema ainda. Mudança é mudança, né? Mas assim, como é que foi concebida essa mudança? Deus havia falado comigo e eu não tive coragem de compartilhar isso com a pastora, porque a Dani estava muito bem, ela estava muito ambientada em Ilhabela e a gente entendia que seria difícil para ela entender essa mudança, compreender essa movimentação. Então eu comecei a orar, entreguei nas mãos do Senhor, mas eu já havia entendido 3 meses antes que a gente viria para cá, né? Não pelo crescimento da igreja, mas porque havia um projeto
E esse projeto, quando Deus nos trouxe, era a nível de litoral. E aí eu comecei a orar, até que chegou um dia que Deus falou com ela também, e aí nós dois juntos concebemos a mudança. Primeira preocupação, preparar a igreja, né, que era o mais importante ali naquele cenário. E viemos para cá. Quando nós viemos para cá, nós viemos para uma casa provisória, nós não tínhamos uma casa definitiva, nós fomos morar numa casa provisória e depois para uma casa definitiva num segundo momento. Assim como quando nós fomos para a ilha também isso aconteceu. Mas assim, para conceber essa mudança, em primeiro lugar, nossa preocupação foi com a igreja. Em preparar uma transição, em alinhar isso, ajustar isso de uma forma mais concreta, para que a igreja não pudesse sofrer tanto, né? Então é um trabalho um pouco árduo, é um trabalho emocionalmente difícil, porque você tem a família envolvida no meio, não é simples você mover sua família de um lado para o outro. A igreja, eu brinco que a igreja é como um navio, né? Você não movimenta um navio do dia para a noite, não é? Você não faz uma manobra e movimenta um navio, porque é muita gente, é muita coisa envolvida, tem todo um contexto local, cultural, então é um movimento que você tem que fazer com calma. E mesmo fazendo com calma é inevitável que você tenha choques, né? Agora, nós nos acostumamos às mudanças geográficas. O que a gente nunca se acostuma? A questão emocional e os desafios espirituais. É sempre uma mudança nova, é sempre um sentimento novo, é sempre uma saudade nova misturada com uma sensação nova. Então E daí você ficou lá e aqui, né, no início, né, indo um pouco. Ficamos. Quando tudo começou em Caraguá, na verdade nós estávamos em Caraguatatuba, São Sebastião Centro e Ilhabela ao mesmo tempo, pastoreando as três. Isso durou uns 2, 3 meses, aí entregamos São Sebastião Centro, viemos para cá, começamos aqui e lá, aí ficamos nessas idas e vindas, acho que durante uns 4 meses, pastoreando aqui e lá, até que se definiu nossa mudança para cá, de fato, né? Que é desafio, sim. Não tem outra palavra. Sabemos que pode a qualquer momento ir para outro local. Se Deus mandar, amém. Né? Eu entendo que... Ubatuba. Mas Ubatuba hoje, você sabe que as pessoas me perguntam muito isso, é até legal esclarecer isso, né? Pastor, por que ainda não nasceu Ubatuba? Primeiro que a gente não entendeu ainda que seja o tempo de Deus de nascer Ubatuba. E hoje eu estou vivendo uma realidade, eu falo muito sobre isso no meu Instagram. As pessoas sempre me perguntam, em caixinha de perguntas, às vezes o pessoal me pergunta, pastor, e aí, como é que está essa questão de abertura de igreja? Cara, hoje eu estou curtindo tanto a igreja local, que é uma coisa que há 3 anos eu não conseguia fazer, né? A galera que esteve com a gente na ilha sabe, eu consegui curtir Ilhabela 2 anos. Com 2 anos, 2 anos e meio, já começou a nascer São Sebastião, depois veio aqui. Então, eu perdi minha conexão com a igreja local durante praticamente 1 ano e meio. E eu tinha me esquecido como a igreja local é fascinante. Eu tinha me tornado um pastor externo e tinha perdido o contato. Muitas vezes eu chegava no domingo para pregar na igreja e eu tinha até dificuldade de me sentir pertencente, porque eram 3 igrejas. Eu ficava meio... E eu brincava com o pessoal que era assim, eu vinha pregar aqui de manhã, era uma realidade. Eu passava a balsa, minha cabeça tinha que virar a chavinha, porque ela era outra realidade. Para 2 cultos à noite e tal. Então hoje eu estou tão imerso na igreja local e tão apaixonado pela igreja local que eu acredito que se for nascer uma outra igreja em Ubatuba ou em outra cidade hoje, eu digo hoje, né? Bom deixar claro que eu não sei, minha vida é uma roda gigante, Deus muda tudo de hoje para amanhã. Mas hoje eu teria o desejo de enviar uma pessoa e dar suporte a ela, que também é uma coisa que eu nunca fiz, é interessante isso. As 5 igrejas que no meu ministério que eu abri pessoalmente. Eu fui lá, eu comecei, eu abri, eu gerei os recursos, eu aluguei o salão no meu nome. Então hoje eu gostaria de sentir esse gostinho de ver um discípulo. E ser um suporte. Isso, de ver um discípulo viver isso e eu poder instruí-lo para ele não cometer os erros que eu cometi nessas 5 jornadas que eu passei. Então hoje eu penso dessa forma e entendo também que nós estamos em uma realidade de igreja local hoje que talvez a gente não esteja no time correto para uma abertura de outra igreja, porque uma igreja ela precisa nascer da forma correta, né, para impactar de fato uma cidade. O nascimento é através de GC, e vai aumentando, chega uma hora que você... Isso. Nós aprendemos em Lagoinha, gente, isso o nosso pastor Márcio nos ensinou, né, e sentados numa mesa, ele sempre falava isso. Ele falava, filho, a igreja não abre, o que abre é mercado, farmácia, padaria, igreja nasce. Como que uma igreja nasce? De uma mesa. Prepara uma mesa que o resto Deus faz. Então sempre foi, pastor, mas nós temos 500 pessoas esperando, essas 500 pessoas vão para uma mesa e vamos nascer, vai fazer nascer. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, teve a troca de liderança, né, pastor Márcio para o pastor André. Para você, teve alguma diferença?
Teve bastante diferença. O pastor Márcio, a gente brinca que ele é um pastor, né? Ele é um pastor na essência da palavra. O pastor Márcio, ele é extremamente amoroso, mas ele tem uma mentalidade um pouco mais voltada para dentro da igreja local. O pastor André Valadão, ele é um visionário, né? O pastor André Valadão, ele é um gestor, ele tem uma mentalidade apostólica, né? Então ele pensa a expansão, ele pensa de uma forma um pouco mais estratégica. Mas é interessante que a maioria das pessoas que estão do lado de fora não compreendem esse outro lado do pastor André. O pastor André é um pastor extraordinário, de igreja local, inclusive. Em Orlando, ele pastoreia uma igreja local, a igreja apaixonada por ele. E nesse processo, ele também foi amadurecendo o ministério pastoral. E eu entendo hoje que foi uma mudança muito necessária para a estrutura de Lagoinha. Porque Lagoinha era uma igreja que estava crescendo muito, mas não havia a gestão, a organização que a gente tem hoje, né? Então foi no tempo correto. Deus, ele é assim, ele é tão bom. E o pastor Márcio é um homem tão sensível. Eu tive o privilégio de caminhar com ele por alguns anos em Lagoinha, né? E assim, o que nós aprendemos com ele foi extraordinário. E a gente via de perto a sensibilidade que ele tem do Espírito Santo. Ele foi muito sensível. As pessoas não entenderam quando ele entregou, mas nós que estávamos dentro, a gente entendeu. Já havia chego no limite daquilo que ele poderia oferecer para a denominação, né? E ele compreendeu isso. E foi muito importante para nós, inclusive como igreja local. Eu acredito que nós não teríamos chego como estrutura de igreja local onde nós chegamos se o pastor André não tivesse assumido. Porque ele nos deu uma base muito boa relacionada à gestão, à organização, né? Bem, a questão contra a visão para melhorar o que já era bom, né? A gente costuma dizer que é a mesma visão sobre uma velocidade e uma organização diferente. O pastor Márcio, a visão do pastor Márcio está viva todo dia em Lagoinha, né? Essa visão do voluntariado que a gente comentou, a visão do apacentamento, isso nasceu no coração do pastor Márcio, mas isso foi potencializado por uma boa gestão e por uma velocidade diferente. O pastor André. E também tem um ministério, né? O CRI. Pode chamar de ministério, né? É um ministério. É um ministério. E que você fala muito, né? Eu já vi uma palestra sua também, sobre o empreendedorismo. E quando a gente fala sobre esse tema, a gente acha que é uma empresa. Mas você também é um empreendedor, mas sem ter uma empresa. Explica isso para todo mundo entender. O CRI é os cristãos empreendedores, né? Nosso time de discipulado com empreendedorismo nos valores do reino, né? As pessoas, elas não têm muito essa compreensão de que ministério também tem um lado de empreendedorismo. Você vê, tudo que nós fazemos aqui, ele tem veia de empreendedorismo. A expansão, a questão estratégica, a questão de administração de recursos, gestão de pessoas. A igreja, se ela não tiver gestão de pessoas clara, ela não caminha. Eu conheço homens cheios do Espírito Santo que não conseguem gerir uma igreja. Pastor, porque falta Deus? Não é porque falta Deus, falta empreendedorismo, falta gestão, falta veia de gestão de pessoas. Então, um ministério espiritual, a gente costuma dizer, eu falo isso muito aqui para a liderança, eu digo assim, olha, vamos organizar tudo para que o Espírito tenha liberdade para fluir, porque numa casa organizada o Espírito flui com mais liberalidade. Vamos fazer tudo que nós podemos para que o Espírito flua com mais liberdade. E a igreja precisa dessa visão de empreendedorismo, não só para os empreendedores. A gente gerou uma caixinha, né? Empreendedorismo é para empreendedor. A vida é empreendedorismo. Você respira empreendedorismo todo dia. As pessoas comuns que não são empreendedores dependem do empreendedorismo. O cara não para pensar que ele cuidar de uma família é empreendedorismo. O que é empreender? Empreender é construir. O homem nasceu para empreender. Lá no Éden, Adão tinha uma missão, cultivar e guardar o jardim. O que é cultivar? É empreender. Ou seja, Deus nunca nos dá nada pronto na vida. Tudo é para ser construído e construir é empreendedorismo. Agora, quando eu desmistifico isso, eu começo a tratar a igreja de uma forma diferente. A igreja também é empreendedorismo, não do lado comercial, mas do lado organizacional. Estratégia, visão, né? É o que eu falei, eu não posso implantar uma igreja numa cidade sem estudar a parte estratégica. Isso é empreendedorismo. É um estudo, né, antecipado do próximo passo. E o que você acha? Assim, eu tô, né, vendo os noticiários, tudo. O que aconteceu lá nos Estados Unidos? Qual que é a sua opinião? Você fala da morte do menino, né?
Cara, eu vejo assim, nós estamos partindo para uma era muito perigosa, muito complicada, de extremismo político, né, de uma polarização política muito ferrenha. Ele era um ativista cristão, né, uma voz assim muito forte nessa geração, um pregador do evangelho, um cara que vinha movendo uma geração ao ensino da palavra, ao evangelismo. Ele era um avivalista. Agora, a razão pela qual isso aconteceu não foi só pelo cunho cristão, houve um cunho político atrás disso. E aí eu vejo uma movimentação global que o Brasil, inclusive, tem sido impactado por isso, né? As pessoas elas não conseguem compreender que a questão política e a questão religiosa, apesar de caminharem juntas em um certo nível, elas precisam ser separadas quando eu falo da vida prática das pessoas, né? E ali não houve isso. E eu acredito que assim, esse mesmo risco do que aconteceu lá nós corremos no Brasil. E eu não vejo que as coisas vão melhorar. Eu acho que daqui para frente as coisas tendem a piorar. Cada vez mais nós estamos entrando em um mundo mais polarizado. O mundo de 30 em 30 anos, ele dá uma grande guinada para um dos lados ideológicos. Só que nunca houve uma guinada tão severa quanto essa que está para vir agora. Está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos finalizando um ciclo de 30 anos, né? Toda a Europa já está fazendo esse caminho, a América Latina está começando a fazer esse caminho, a América Central também. O que acontece? Os últimos 30 anos foram 30 anos onde o mundo tendeu à ideologia de esquerda. Agora o mundo está voltando para a ideologia de direita. Qual a diferença dos outros cenários geracionais? Antigamente isso acontecia num cenário de um equilíbrio maior. Você tinha um mundo guinando para o lado de cá, mas sempre havia o centro e o oposto. Hoje em dia nós estamos vendo o oposto querendo eliminar o oposto. Ou seja, o centro vai acabar. Não vai haver centro. A política no mundo ela tende a tomar um rumo que é o seguinte: não vai ter mais centro-direita ou centro-esquerda. Vai ter esquerda e direita. E aí qual é a questão? Se rotula que todo cristão evangélico é de direita, né? Então, naturalmente, há uma polarização. Onde há polarização, há perseguição. Então, isso vai ser um movimento natural. Agora, nós como igreja, nós temos que estar muito mais preocupados com a infiltração do que com a perseguição. O perigo para a igreja nesse século não é a perseguição. Não é a perseguição, é a infiltração. De onde vem a infiltração? De igrejas que permitem que o ensino da palavra seja frágil, que a comunhão, que o relacionamento seja frágil. Dessa forma, o mundo do lado de fora vai conseguir penetrar na igreja de uma forma mais fácil, quebrando culturas e princípios. Quando esses princípios são quebrados, a sustentação da igreja acabou. Então não é só uma questão política. Você entende que as pessoas estão muito preocupadas com a política dentro da igreja. Não é política. A política é pano de fundo. É sobre uma mudança global que vai e já está influenciando a igreja, né? Então eu digo assim, a igreja ela não tem problema em ser moderna, ela tem que ser contemporânea, senão ela não fala com essa geração. Só que ela tem que preservar certos filtros para que essa infiltração não destrua a igreja de dentro para fora. Então, a respeito do menino, eu vejo que o que aconteceu com ele, cada vez mais nós vamos presenciar no mundo. Lamentavelmente, nós vamos presenciar. Talvez não em forma de assassinato, mas em forma de assassinato de reputação, talvez em forma de perseguição religiosa, numa forma de perseguição política, mas isso tende a piorar. Por quê? Por conta da polarização política e ideológica do mundo. Quando não há centro, não há equilíbrio. Onde existem duas pontas, cada uma puxando para um lado, qual que é a tendência? É que uma ponta tente perseguir a outra. E é o que vai acontecer, né? E não pense que isso vai vir só do lado da esquerda. O lado da direita extremista também vai acontecer. Por quê? Todo extremo ele não é bom. Nenhum dos dois extremos é bom. A Bíblia manda que nós sejamos equilibrados, né? E aqui eu não estou defendendo ideologia A ou B. O que eu estou dizendo é, o mundo tende a ficar extremista, cada vez mais extremista. E em um mundo extremista, nós vamos ver pessoas desequilibradas fazendo coisas de pessoas desequilibradas. E como você lida com crítica? Que tem, né? Tem muito. Assim, nossa, demais. Nós, pobres cristãos que começam a frequentar a igreja, já sofre. Imaginem você, né? Pastor Diel. Não, a gente, assim, que eu já me incomodei mais, né? Quando era mais novo, quando estava começando o ministério, eu me preocupava mais. Hoje em dia, como é que eu lido com as críticas, né? Eu procuro absorver o que de fato pode me fazer crescer, porque existem muitas críticas que são verdadeiras. A gente é muito tentado a achar que toda crítica é para nos atacar,
existem muitas críticas que elas são verdade, ainda que venham de alguém que não gosta de você, elas são reais. Então a gente tem que ter maturidade para tentar entender o que a crítica pode nos fazer crescer. O que é crítica e não é real, a gente despreza. Eu não posso levar isso em consideração, né? Aliás, isso é um princípio de propósito. Se eu sei onde eu estou chegando, eu não posso me distrair com nada no meio do caminho. Agora, o que é crítica e pode me ajudar a fazer uma autoanálise, eu absorvo. Agora, minha personalidade num primeiro momento, eu sou colérico, né? Então, como é que você tende a lidar com a crítica? Nível de cobrança alto. Ou autocobrança ou cobrança alheia, né? Mas a maturidade vai te ensinando a entender que nem toda crítica é ruim. Aliás, existem críticas muito boas. Hoje, por exemplo, eu me cerco de pessoas, o conselho da igreja, né? Eles são pessoas que, eu digo, o primeiro critério para estar ali é caráter, o segundo, coragem de me confrontar. Então, as pessoas que sentam hoje próximas de mim, que são as pessoas que me ajudam a gerir, eles têm coragem de me confrontar. Se eles não tiverem coragem de me criticar, eles não podem sentar ali, né? Porque eles não vão acrescentar. Pensa, eu estou sentado do lado de alguém que diz sim para tudo que eu falo, que aplaude tudo que eu faço. Não vai dar certo. Né? Não vai gerar crescimento. Não vai. Então, existe uma frase de um filósofo grego que diz assim, que o questionamento é o pai da evolução. O que é o questionamento ser o pai da evolução? Ninguém cresce sem ser questionado. Quer crescer? Vai para um ambiente de questionamento. Se você for para um ambiente de questionamento, você vai ser impulsionado a crescer. Porque o questionamento gera autoanálise, a autoanálise gera decisões de mudança. Toda mudança veio de um questionamento. Tudo que você mudou na sua vida, você mudou por causa de um questionamento. Então o questionamento, ele é o pai da evolução. Ele nos faz evoluir, desde que nós sejamos maduros para separar o que é crítica, né, o que é questionamento positivo. Vai trazer crescimento. Sim, né? do que é calúnia, do que é uma tentativa de paralisar. E também entender que essa crítica que vem para tentar paralisar, ela testa a minha maturidade, né? E muitas vezes ela nos derruba. Isso acontece comigo, contigo, com qualquer um. Tem dias em que existem críticas que de fato nos deixam entristecidos, mas aí você tem que ter maturidade para lidar, para entender. A gente vive num ambiente onde você não está exposto o tempo todo, né? E assim, você é o pastor de El, mas você é um homem, pai de família, homem de Deus. E tem a igreja Lagoinha, que hoje você é pastor dessa igreja, amanhã poderia ser de outra, como você já veio de outra. Como separar isso? Assim, alguém critica a igreja, mas não critica você diretamente. Como que a gente lida com isso? Rapaz, olha que doideira. Você acredita que eu fico mais chateado com as críticas da igreja do que comigo? Eu não sei, porque aí entra uma questão assim do pastor, né? De você defender o rebanho e tal. Mas a gente precisa ter esse entendimento. O que eu sempre levo em consideração? As pessoas que criticam a igreja, né? O problema delas, na maioria das vezes, não é com a igreja, com essa igreja. São feridas que elas carregam e elas acabam refletindo aqui dentro. E outras críticas são reais mesmo. A nossa igreja tem falhas, ela tem defeitos, ela tem problemas como qualquer outra tem. E essa separação do que é meu e do que é da igreja, ela é simples de fazer. Qual critério eu utilizo para isso? Critério básico para isso. Está me criticando como homem, está me criticando como pastor, está me criticando como pessoa. Como homem, eu digo como pai de família, como empreendedor, como, né, Me criticar como pessoa é criticar a minha identidade. Ou está criticando como pastor. Como pastor, a crítica vem numa questão eclesiástica, então eu preciso andar alinhado à palavra de Deus se o que a pessoa está falando é real ou não. Como pessoa, eu só levo em consideração se a pessoa me conhecer para ter propriedade para falar isso. Porque às vezes eu posso dizer algo sobre você sem te conhecer e é a minha impressão. Não é propriamente dita a tua identidade. Agora, como homem, aí fala do meu testemunho público. Aí eu tenho que refletir para saber se eu não estou tomando nenhuma atitude errada que realmente está dando margem para aquela pessoa falar isso. Então eu tenho que separar esses três campos. Se eu sou criticado como pastor, está envolvido com a minha função eclesiástica. Eu tenho que entender de acordo com a palavra de Deus. Porque tem circunstâncias que eu obedeço a palavra de Deus e te incomodo. E aí eu preciso escolher quem eu quero agradar. Então, poxa, é como pastor? Então eu tenho que entender. Se eu estou fora da palavra de Deus, eu tenho que parar um pouquinho, refletir e voltar atrás. Mas se eu estou agradando a palavra de Deus, então, cara, tá perfeito. Entre a opinião e a palavra de Deus, eu fico com a palavra. Agora, é como homem público. Poxa, será que eu não dei mau testemunho? Será que realmente essa pessoa não tem razão? Será que eu não fiz algo que não reflete a minha identidade? Será que nesse dia eu não estava tão eu assim e aí acabou saindo uma coisa? E terceiro,
Poxa, falou da minha identidade, falou do meu caráter, falou da minha pessoa. A primeira análise, essa pessoa me conhece? Poxa, ela não me conhece. Então eu não vou me importar, ela não tem propriedade para falar disso. Linkando com o que você está falando, fala para mim, o que é identidade? Você fala bastante sobre isso. Falo, eu gosto desse tema. Identidade. Cara, identidade é quem nós somos na essência, é de fato quem nós nascemos para ser. Identidade, todo mundo carrega uma, nem todo mundo reconheceu ou nem todo mundo apresentou sua identidade, né? A Bíblia diz que nós somos eleitos no Senhor antes da fundação de todas as coisas. O que é uma eleição? Eleição é você enviar alguém para falar em teu nome, com um propósito específico, um fim específico, de uma maneira específica. Tudo isso gera minha identidade. A identidade é tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu gosto, a maneira como eu me comporto, ela existe por causa de um propósito. Nascemos com a identidade. Nascemos com uma identidade. A identidade está conectada ao propósito. Por que a maioria das pessoas não descobre a sua identidade? Porque não descobriu o seu propósito. Pastor, como é que eu descubro minha identidade? Acha seu propósito, que a sua identidade vai estar nele. As coisas estão linkadas, conectadas sobre isso. E identidade não tem nada a ver com aparência. Identidade não tem nada a ver com o que eu faço. Identidade tem a ver com a essência, com quem eu sou, né? Com o que de fato eu nasci para viver. O que eu faço é ferramenta, é transitório, né? Por exemplo, se eu for perguntar a tua história aqui, você vai me contar 10 coisas diferentes que você fez na vida, que foram momentâneas, aconteceram naquele momento, mas não diziam a respeito sobre o teu propósito central. E talvez hoje, mais madura, você olha e você fala, cara, por que eu fiz isso lá atrás? Não tinha nada a ver com o meu propósito, porque foi um caminho de maturidade. Então o que eu faço não diz quem eu sou, o que eu faço é momentâneo. O que diz quem eu sou de fato? O que diz a minha identidade de fato? O meu propósito real. Então hoje, por exemplo, eu sou pastor. Então eu utilizo de diversas ferramentas para ser pastor. Tem dia que eu estou sentado aqui e eu estou aconselhando, tem dia que eu estou sentado aqui e eu estou rindo e brincando, tem dia que eu sou pastor visitando alguém para fazer comunhão, tem dia que eu sou pastor só orando, tem dia que eu sou pastor no meu quarto preparando uma palavra. Tudo isso é ferramenta para um propósito, ser pastor. Entende? A identidade é ser pastor. O que orbita em volta disso é ferramenta para isso acontecer. Então quando eu entendo isso, a confusão cai. Eu paro de ser o que eu faço e me torno quem eu sou. Né? E eu acho que essa questão da identidade também tem muito a ver com a personalidade. O que muitas vezes a gente chama de defeito é um potencial que eu estou usando de maneira errada. Né? Então, quando eu entendo que a minha personalidade foi construída para cumprir o meu propósito, eu começo a não chamar mais de defeito aquilo que é qualidade para cumprir propósito. Eu conheço pessoas, por exemplo, que a gente chama de sistemático, né? Que é tudo que eu não sou, mas é aquele cara que gosta de tudo arrumadinho, tudo. Aí beleza, o cara não entende a identidade dele. Às vezes ele está fazendo algo da vida que não favorece essa qualidade que ele tem. E por que não favorece? Porque ele não se encontrou. Então esse cara não tem que trabalhar no comercial de uma empresa. Se ele é metódico, ele tem que estar lá na gestão, ele tem que estar envolvido em uma área que valoriza isso que alguém chama de defeito, e que ele está no lugar errado. Ele vai conseguir ver detalhes que outras pessoas não vai ver e vai fazer toda a diferença. Exatamente. Então, quando eu quero descobrir minha identidade, eu vou olhar para dentro de mim, aquilo que eu carrego e aonde o que eu carrego pode me levar. E aí começa um processo de lapidação, né? Agora, a gente já está indo para o final. Eu queria que você cantasse uma música. Que viesse um pedacinho só para dar para todo mundo que está assistindo ver como é bom te ouvir. Top. Podia ter um violão aqui, né? Fazer com violão, mas não tem. Tem. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Eu vou deixar você escolher que música que você... É todas. Hoje eu quero receber esse presente de você. Quero que você escolha. Vou já para a produção. A produção vai escolher. Produção. Vamos votar, vamos fazer uma enquete aqui. Vai, o que a produção... Eu gosto muito do hino dos novos começos. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Delicioso. Vai ser ótimo. Amém. Então vou fazer o refrão. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Filho, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Nossa, amo, obrigada. Amém. E agora olhe para a câmera e deixa o Espírito Santo te constranger e você deixa uma palavra para quem está nos assistindo. Amém. Gente, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Quero agradecer, né, esse tempo aqui com vocês. Se eu pudesse deixar uma palavra para essa estação, para a tua vida, a palavra que eu tenho para você é:
esteja aberto para as coisas novas de Deus. Isaías capítulo 43, no versículo 19, a Bíblia diz que Deus faz um alerta através do profeta para toda a nação de Israel. Ela diz: esqueçam das coisas que ficaram para trás. Não olhem mais para trás. Eu estou fazendo rios no deserto, eu estou abrindo fontes no caminho para que vocês possam de fato viver uma coisa nova. E a palavra faz questão de dizer que essa coisa nova só poderia ser vista, provada, vivida quando eles esquecessem aquilo que tinha ficado para trás. É interessante que Deus está falando para um povo que está exilado na Babilônia, é escravo, e escravo não tinha perspectiva naquele tempo. Qual perspectiva que o escravo tem? Talvez nenhuma. Mas num ambiente onde você pode não ter perspectivas, Deus está te desafiando a olhar para frente. E olhar para frente não diz respeito apenas de uma visão natural ou de uma visão física, mas diz respeito à esperança, sonho, expectativa. O que Deus está falando conosco nessa estação é que ainda que nós estejamos vivendo uma estação de desafios e de dificuldades, os nossos olhos precisam estar naquilo que Deus já fez no futuro, naquilo que Deus está preparando na caminhada. Então, se eu tiver uma dica, um conselho para você que está nos assistindo é: olha para frente. Não interessa se você está vivendo uma época difícil, não interessa se a estação que você está vivendo hoje, ela não te dá esperança, não te dá expectativa acerca do futuro. Deus está dizendo: a tua expectativa precisa estar naquilo que eu estou falando, na palavra, no que eu estou apontando. E para você viver o novo, você vai precisar se desfazer da tua visão nas coisas do passado. Por isso que Deus começa esse texto dizendo: esqueçam aquilo que passou, não olhem mais para trás. Então não olha mais para trás, esquece o que você já viveu no teu passado, porque tudo que você vai viver no teu destino é muito maior. Não se compara com qualquer coisa que você tenha vivido no teu passado. Olha para frente, tem esperança, expectativa, porque aquilo que Deus está fazendo no teu destino é muito maior do que tudo aquilo que você já viveu na tua história. E agora vou fazer meus agradecimentos à minha equipe REC Purpose, ao espaço na Igreja Lagoinha de Caraguatatuba e ao meu patrocinador BBL Empreiteira. Gente, estou impactada ainda. Então, meu muito obrigado, pastor, por tanto, sabe? Porque eu sei, o tempo é curto, a sua disponibilidade foi demais para mim, porque foi um presente. Essa semana foi meu aniversário e assim, poder ter esse presente de estar te entrevistando, para mim, realmente foi fora do comum, tá? Que Deus abençoe todos nós. E você, corra no canal, se inscreva, ative o sininho. Toda quarta-feira, às 19 horas. Vem pro Pod 10.